Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador, para quem abastece o país. Esta noite temos o prazer em entrevistar o Dr. Dirceu Rodrigues Alves Júnior, médico clínico com pós-graduação em Medicina Aeroespacial, Medicina do Trabalho e Medicina do Tráfico, e diretor de comunicação da Abramed. Obrigado, doutor, por nos conceder essa entrevista para o programa do Transportador. Olha, para mim é um prazer estar presente. Adorei o convite do Norival a estar participando aqui. Defendemos a vida do trabalhador no volante. A minha entidade, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, vem desde 1980 lutando pela melhoria das condições de trabalho dos profissionais em geral do volante. E, logicamente, atuando sobre a sociedade, reduzindo o número de óbitos, o número de sequelados que temos hoje no nosso país. Doutor Dirceu, é impossível não começar o nosso bate-papo tratando da polêmica do exame toxicológico da larga escala que o Denatran quer aplicar aos caminhoneiros. O senhor, que é um defensor, um médico de conhecimento de tudo isso, como o senhor vê essa questão? Olha, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, o meu departamento, que é o Departamento de Medicina de Tráfego Ocupacional dentro da Abramed, vem combatendo essa conduta, a criação desse exame, porque não vimos o objetivo que é declarado na lei, que é de redução dos acidentes de trânsito. Na realidade, o exame de larga janela, o exame toxicológico de larga janela, ele vai detectar nos 90 dias anteriores ao exame se o indivíduo usou ou não a droga. Mas não me interessa se essa droga foi usada dia domingo, sábado, né? Fora do horário de trabalho. Não me interessa isso, me interessa se ele usou essa droga na direção veicular. Esse é o risco, é o perigo. Esse é o problema que o motorista vai trazer para o trânsito. É esse motorista que vai se acidentar. Mas se eu faço o exame e esse indivíduo fez uso da bebida alcoólica ou mesmo da droga num fim de semana, longe do período de trabalho, eu não tenho como me incomodar com isso. O exame que vai ser feito vai me mostrar que ele usou a droga, mas não me diz que dia ou que hora ou o que ele estava fazendo no momento do uso da droga. Então, por isso nós somos contra. Além disso, uma série de outros fatores, né, de onde nós participamos, inclusive, da imposição desse exame toxicológico que foi feito lá na Câmara dos Deputados. Nós participamos, vimos um lobby, um verdadeiro lobby em cima desse exame, que era desnecessário, não foi procurado nenhum especialista da área com o intuito de orientar, de dar o seu parecer, se é favorável, se não é favorável. Ninguém pôde se manifestar naquela ocasião. Só pudemos nos manifestar posteriormente com cartas abertas para a Comissão de Trânsito e Transporte da Câmara dos Deputados. E o senhor acredita na eficácia do exame como o Denatran pretende aplicar aos motoristas? Não, eu não acredito na eficácia. Primeiro, porque nós não temos laboratórios específicos e qualificados pelo Denatran para que esse exame aconteça a curto prazo. Veja que já foi adiado e vai ser adiado novamente. Eu tenho convicção de que isso vai acontecer. Se não for adiado, provavelmente muitos materiais, sangue, serão mandados para o exterior, provavelmente para os Estados Unidos, onde será feito o exame e posteriormente devolvido, provavelmente via internet. Acredito que nós estamos diante de uma situação bastante constrangedora, porque vamos usar um serviço no exterior e não no nosso país. A credibilidade disso não está boa. A credibilidade faz nós pensarmos que há um interesse comercial. E esse interesse comercial, logicamente, que é prejudicial a todos nós.
O senhor não acredita na avaliação que para aplicar esses exames só aos caminhoneiros? Esse tipo de exame não pode ser um ato discriminatório aos caminhoneiros, aos motoristas? Sim, não há dúvida, é discriminatório. Olha a situação do caminhoneiro, do motorista, diante de um exame positivo. Primeiro, ele vai ser afastado, precisará ser afastado do trabalho. Quanto tempo? No mínimo 90 dias. Após os 90 dias, ele deve fazer um novo exame para saber se persiste essa quantidade X de drogas no sangue. E, logicamente, que dentro da empresa ou junto aos colegas, ele vai ser discriminado porque é um usuário de droga. É assustador, isso vai ter repercussão e a discriminação vai ser evidente. O colega será usado como exemplo para outros de uma maneira inferior, diminuindo a personalidade, o caráter, toda a estrutura desse indivíduo. Então, não é crime o sujeito usar droga. O álcool é uma droga. A droga, a cocaína, a maconha, etc., são drogas. O país não proíbe o uso da droga, ele proíbe o comércio da droga. O nosso motorista não é o comerciante, ele é o usuário da droga. Precisa de tratamento, precisa de acompanhamento médico para sair do uso dessa droga. Tanto que o remédio também é droga, né? Também, o medicamento também é droga. E alguns têm uma repercussão muito grande na direção veicular, como são os benzodiazepínicos, como são os opiáceos, né? Tem um efeito brutal sobre a direção veicular. E o risco é muito grande do acidente. Por quê? Porque embota aquilo que é necessário ele ter na direção veicular, que é a atenção, a concentração, o raciocínio, a vigília, né? A percepção, as respostas motoras que devem ser rápidas e ainda a parte de sensório perceptiva, que seria a sensibilidade tátil e também a visão e a audição. Todos esses produtos ou medicamentos mesmo são capazes de interferir nisso, levando esse indivíduo a ter uma direção insegura. Doutor Dirceu, vamos para um breve intervalo e voltamos já. Amigo caminhoneiro, o Jornal do Sindicam SP é o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. O Recanto Angaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recanto Angaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país, entrevistando o Dr. Dirceu Rodrigues Alves Júnior, diretor da Abramed, Associação Brasileira de Medicinas de Tráfico. Doutor, o senhor representando a Abramed, um dos diretores, é uma associação
de medicina, de tráfico, é uma entidade respeitada nacionalmente, internacionalmente. Em algum momento, a associação ela foi ouvida sobre essa questão, eles aceitaram alguns documentos, algumas colocações que a associação colocou junto para poder sair dessa lei? Olha, nós não fomos consultados, né? Eu estive lá na Câmara dos Deputados, expondo, né, a parte saúde, e logo depois de mim veio um indivíduo falar sobre essa droga, sobre o exame da droga. Mas não nos foi perguntado nada. Nós temos um departamento específico dentro do álcool e das drogas. E um departamento que estuda, que faz testes, vai para as rodovias, faz testes junto com a Polícia Rodoviária Federal. E nós temos o nosso visual, né, científico, mas nós não fomos consultados. Mas por não termos sido consultados, passamos a fazer, né, um manifesto para essas autoridades com o intuito de mostrar a ineficiência, a desnecessidade de uso desse exame que iria onerar e que não traria nenhum benefício, nem redução de acidente e tampouco algum benefício para esse motorista, né? Traria, sim, prejuízos para o empresário, para o empregador, para o motorista, para o INSS, para o governo como um todo. Por quê? Por causa do afastamento do trabalho em um período longo que seria colocado para ele. Eu tenho visto que só o senhor, pela associação, e muito poucas entidades têm trabalhado, levado ao conhecimento das autoridades, levado ao conhecimento até da própria população, dos caminhoneiros, principalmente das entidades representativas do caminhoneiro. São muito poucas que estão realmente tratando desse assunto, entendendo esse assunto realmente como um ato de maldade, vamos chamar assim, a ser aplicado a esses profissionais com essas categorias. O que o senhor diria para inclusive para essas entidades, para essas pessoas a qual vai ter que fazer, se aplicado isso, ao decorrer do tempo? Olha, eu diria da ineficiência do exame, né, da desnecessidade de aplicar esse exame, de não termos um padrão. Nós podemos ter erros nesses exames e o erro vai justificar a discriminação também desse indivíduo. Ele poderá recorrer pedindo um novo exame, uma reavaliação daquele material que foi usado. A colheita do material, é preciso que haja um técnico na área de saúde específico para colher o material, né, que é o tufo do cabelo ou raspado de unha. Então, é um pessoal especializado, treinado para poder fazer a colheita desse material. E, logicamente, que nós podemos ter aquilo que eu falei, o material vindo com resultado errado. E o resultado errado vai gerar a necessidade de novo resultado. E, nesse período, o patrão perdeu o funcionário está perdendo dinheiro porque está afastado do trabalho, o funcionário provavelmente vai para o INSS, para a perícia médica, vai ficar 30 dias afastado do trabalho e, após isso, ele vai fazer um novo exame. Se negativo, ele voltará ao trabalho. Se positivo, e isso pode acontecer, se ele for realmente um dependente químico, ele vai ficar afastado por tempo indeterminado. Prejuízo para quem? Prejuízo para a empresa, prejuízo para o funcionário, para o trabalhador, prejuízo para a perícia médica, prejuízo para o Estado. Eu não vi o senhor falar, nessas alturas, do autônomo nessa colocação. O autônomo que é dono do caminhão dele, com toda essa circunstância sofrida que o senhor acabou de apresentar, como ele teria, qual seria, no seu pensamento, o sacrifício que ele teria como autônomo, dono do caminhão, prestador de serviço, dono daquele contrato e com todas essas dificuldades? Bom, eu vejo que esse indivíduo terá sua carteira nacional de habilitação recolhida. Vai estar afastado definitivamente do trabalho até que o novo exame seja feito. Logicamente que o tempo, né, de encaminhamento para a perícia médica, para sair um auxílio doença para esse indivíduo, vai levar algum tempo.
né? Esse tempo nós não sabemos prever. Provavelmente ele vai passar dificuldades. Com tudo isso, a vida dele mudou geral. A vida social dele vai mudar completamente. Ele vai ter dificuldades em fazer os seus pagamentos, em pagar a escolinha do neném, pagar a alimentação. Ele vai ter dificuldades até que se receba o auxílio-doença. E esse auxílio-doença não vai ser igual àquilo que ele consegue arrecadar no trabalho diário dele. Então, nós vamos dar a esse indivíduo um prejuízo social muito grande, além de retirá-lo do trabalho. Na sua opinião, doutor, qual o caminho para diminuirmos os acidentes nas estradas, sobretudo o que envolve os caminhoneiros, os caminhões? Olha, eu posso te dizer várias coisas, né? A curto prazo, nós precisamos de campanhas eficientes, campanhas que tenham início e não tenham fim. Quer dizer, campanhas permanentes com o intuito da gente mudar o comportamento desse homem com relação à velocidade, fadiga, sono, uso de álcool e drogas e as desatenções, que são os principais fatores desencadeantes do nosso acidente. Então, o risco é grande com relação a esses fatores. Então, nós precisávamos, além das campanhas, né, que houvesse uma fiscalização educativa para que a gente possa, mais ainda, levar uma cultura de segurança para esse motorista na direção veicular. Agora, nós precisamos voltar no tempo e hoje, né, instalarmos o que nós chamamos de educação de trânsito nas escolas. Isso está previsto no Código Brasileiro de Trânsito e nós não vemos essa aplicação. É necessário que se dê à criança, ao adolescente, conhecimentos de legislação, de técnicas de utilização da via, de obedecer à sinalização de solo, à sinalização vertical. É necessário que tudo isso seja passado para que o menino, adolescente, já no curso secundário, aprenda ali dentro das leis, dentro da física, as leis, os vetores de força que fazem o carro derrapar, que fazem o carro capotar, quais são os riscos, como é a energia cinética desse acidente, como vai repercutir no organismo do indivíduo que está dentro desse veículo, e um curso de formação de condutores a partir dos 18 anos mais consistentes, mais largo, mais tempo e também uma melhor avaliação psiquiátrica e psicológica do nosso candidato a motorista. Doutor Disseu, vamos para um breve intervalo e voltamos já. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país, entrevistando o Dr. Dirceu Rodrigues Alves Júnior, diretor da Abramed, Associação Brasileira de Medicinas de Tráfego. Doutor, o senhor está acabando de complementar até aí sobre as escolas de formações melhores, mas vamos voltar um pouquinho mais nos adultos que nós estamos, que esses são mais difíceis talvez de aprender, porque nós não conseguimos convencer, e os pequenos nós ainda damos o pirulito para eles, porque os grandes não tem jeito. E como que o senhor vê para na parte da alimentação, do sono desses caminhoneiros que enfrentam o nosso país, com as estradas que nós temos, com as dificuldades que nós temos em nosso estado, em nossas federações, andando aí para o nosso Brasil afora? O senhor que representa aí a Abramed da associação, com todas essas capacidades e conhecimento que o senhor tem. Olha só, Norival, existem erros aí absurdos e que a lei também ficou cega para isso.
e que não consultou também nenhuma entidade especialista para orientar. Exemplo, começamos com a comida, a alimentação do nosso motorista. A alimentação do nosso motorista é feita na beira do caminhão ou num barzinho, num restaurante ou coisa parecida. A alimentação é precária, não em qualidade só, mas precária por quê? Porque entra ali frituras, gorduras, condimentos, coisas que são nocivas ao processo orgânico desse indivíduo e também nocivas à direção veicular. Por quê? Porque a ingestão desse volume, que são grandes volumes que são ingeridos, leva ele a um processo digestivo lento, a uma plenitude abdominal, a barriga fica estufada, né? Ele começa a fazer a digestão disso e começa a ter a estimulação de uma glândula que produz uma substância que começa a dar torpor, sonolência, e o sujeito acaba por cochilar, ter microcochilos na direção veicular. Então, é um risco muito grande. Tanto é que nós preconizamos que essa alimentação seja uma alimentação leve, à base de legumes, verduras, frutas, algum carboidrato, e no final do trabalho, no final da jornada, sim, aí ele faça a alimentação farta, como ele gosta de fazer. Mas no momento da direção veicular, que seja uma alimentação de fácil digestão e que não leve ele a esse torpor, a essa sonolência que é fisiológica, né? Agora, com relação ao sono, precisamos, né, dar uma atenção especial. Por quê? Porque a lei diz que o caminhoneiro pode dormir dentro da boleia do veículo, do caminhão. E é uma coisa incompatível com o que a gente chama de higiene do sono, né? O que é higiene do sono? É você dormir num ambiente com pouca iluminação, em penumbra, silêncio, né? No máximo 2 leitos, né, nesse quarto, e, logicamente, ele ter um sono com profundidade, esse sono. Ele não pode ter microsono, ele não pode ter barulhos ali que atrapalhem ele. Então, ele tem que ter um sono contínuo para, após 7 horas e 40 minutos ou 8 horas, ele acorde e saia para uma nova jornada. No entanto, a lei recomenda que seja dentro da boleia quando tiver 2 motoristas. E deitado na boleia, né, ele estará transigindo o nosso Código Brasileiro de Trânsito, que é o fato de não usar o cinto de segurança. Não tem cinto de segurança para quem está deitado, né? Então, esse indivíduo estará cometendo uma infração de trânsito e a lei está dizendo que ele pode fazer isso. Quer dizer, é um contrassenso, né? A lei não está certa, não está correta, precisa ser melhor redigida, precisa tirar esse homem de dentro da boleia. Nós costumamos dizer que ninguém dorme ou ninguém deve dormir no ambiente de trabalho. Não é um sono compatível com o relaxamento, com a recuperação, com a regeneração do nosso organismo. Nós dormimos 1/3 da nossa vida. 1/3 da vida nós estamos dormindo. Por quê? Porque nesse 1/3 nós regeneramos o nosso organismo, nós equilibramos o nosso sistema hormonal, nós equilibramos, refazemos, recuperamos os nossos neurotransmissores e no dia seguinte nós estamos em condições gerais para poder atuar de maneira segura na direção veicular. Doutor, na edição 88 do Jornal Sindicam, SP, que já está circulando, trazemos uma reportagem sobre as diminuições de posto de pesagem nas rodovias paulistas, nas rodovias federais, nas rodovias dos outros estados, mesmo não sendo federais. Esse pode ser um ponto negativo quanto aos acidentes envolvendo os caminhões? Não tenho dúvida. O peso, a carga, o posicionamento dessa carga, né? A amarragem dessa carga, isso, logicamente, que é um fator físico, né? Nós entendemos isso estudando física, né? Os fatores, os vetores... É um complemento da pessoa que não dormiu bem, então.
Também é um complemento de quem está cansado, quem está com sono, quem não preparou bem essa carga, quem não armazenou bem essa carga. E nós sabemos que a física mostra que vetores de força atuam sobre esse veículo, fazendo com que ele possa tombar andando numa linha reta, né? Ele possa tombar numa curva, ele possa tombar em alguma situação, ele possa, numa frenagem brusca, se desgovernar, a parte traseira se desgovernar e se fazer um L com essa cabine. Então, é um risco grande. Sono, fadiga, álcool, drogas, velocidade, tudo isso, desatenção, tudo isso compõe o nosso acidente nessa situação com excesso de peso. Doutor Diceu, eu tenho aqui para poder agradecer o senhor por estar conosco presente, nos concedendo essa entrevista no programa do Transportador. E eu queria deixar livre os microfones para o senhor fazer as suas considerações finais aos nossos ouvintes, por favor. Pois não. Eu quero dizer que a minha entidade, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, vem de longa data, desde 1980, batalhando, lutando pela preservação da vida, pela redução dos sequelados no trânsito. Não queremos ver ninguém estendido no asfalto. Esse é o nosso objetivo maior. E, por isso, nós temos atuado, né, junto às câmaras legislativas, tanto do Estado como em Brasília, né, com o intuito de trazer, né, uma melhoria nas condições de trabalho de um homem que passa de um homem que é o motorista, né, o motorista rodoviário, que passa pela insalubridade, que passa pela periculosidade e chega ao que nós chamamos penosidade, pelo excesso de trabalho, pelo excesso que ele produz no desenvolvimento do seu trabalho. Então, queremos que todos entendam que a Abramet é uma entidade com o objetivo de reduzir esses custos para o Estado, quando há um acidente, esses custos para a família, para o trabalhador e para o governo como um todo. Agradeço o convite do nosso amigo Norival e me coloco à disposição de todos para qualquer dúvida, a qualquer momento. Muito obrigado. Muito obrigado também, o nosso programa agradece. Caminhoneiro de todo o Brasil, chegou sua hora e vez de discutir os principais temas que envolvem a categoria. De 9 a 13 de setembro, participe do Seminário Nacional de Sindicatos dos Caminhoneiros Autônomos, Encontro FETRABENS 2015, e da 7ª Festa do Dia Nacional do Caminhoneiro. Importantes temas em debates e palestras com especialistas do setor de transporte rodoviário de cargas e com autoridades da ANTT, Artesp e Ministérios do Trabalho e Emprego e dos Transportes. Não fique de fora. Inscrições limitadas. Inscreva-se pelo e-mail inscrições@fetrabens.org.br.